Oi, turma do primeiro ano, tudo certo? E hoje a prof veio aqui para falar sobre o sol. E para começar, a gente vai fazer um relógio do sol. Um relógio do sol bem caseiro com aquilo que você tiver em casa. A prof pegou 3 coisas que a prof tinha aqui em casa. Um prato de papelão, uma caixa de sapato vazia e tinha também uma bandejinha dessas de isopor que vem doce, ou salgados que a gente compra às vezes na padaria, no mercado. Então eu fiz 3 relógios do sol para vocês verem como é. Primeira coisa, você vai pegar pode ser uma tampa redonda, alguma coisa. Eu usei para fazer esse aqui porque ela era bem do tamanho que eu queria. Você usa o objeto redondo que você tiver, tá? E aí eu coloquei aqui em cima, fiz primeiro de lápis, ok? Faz o círculo ao redor, ó. Depois pode pegar a caneta e fazer mais forte. E aí a gente vai ter que achar o meio do círculo. Para achar o meio do círculo, você pede ajuda de um adulto por causa da medição. No caso, eu aqui, eu usei a régua, eu medi quanto que tinha a circunferência, tinha 17, aí eu achei o meio aqui do meu círculo e fiz um pontinho para marcar, ok? Agora é o seguinte, o que que a gente vai usar? A parte de cima do nosso círculo. Faz um risco para dividir o círculo no meio, parte de baixo, a parte de cima. O que a gente vai usar mais é a parte de cima. Para dar certo, você tem que dividir esta parte de cima do círculo em 14 partes mais ou menos iguais. Tenta ser o mais preciso possível. Eu medi aqui, dava mais ou menos 1,5 centímetros. Depende do tamanho do seu círculo. Mas vai ter que ter 13 risquinhos separando a metade do círculo. Então, olha como a prof tá fazendo. Eu fiz de lápis primeiro. Sempre faz de lápis, porque se dá errado, você pode depois apagar. E aí, depois que você fez as marquinhas aqui, ó, cada marquinha tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, vamos começar a fazer os riscos, ó. Aqui, ó. 1, 2. Aqui, ó, do pontinho até a marquinha. 3. 4, opa, esse aqui saiu. Aqui, ó, 5, tem que segurar a régua bem retinho. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, opa, 4, 13. Tá vendo? Você vai ter dividido isso aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 espaços. Só que agora a gente vai colocar os números. Esse primeiro espaço aqui embaixo, você vai deixar vazio. Você vai começar aqui pelo número 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí você vai me dizer, mas prof, até o 18, por que só até o 18? Porque um dia inteiro, vocês sabem, ele tem 24 horas, ou seja, a Terra, para fazer um movimento de rotação, de girar ao redor dela mesma, ela leva 24 horas. Só que vocês lembram que a gente falou que quando um lado é dia, no outro lado é noite? Então, o tempo que o Sol aparece para nós, aqui do lado de cá, por exemplo, aqui no Brasil, onde a gente está, é geralmente das 6 da manhã, mais ou menos, às vezes um pouquinho mais cedo, dependendo se é o verão, dependendo da estação do ano que a gente está, até umas 6 da tarde. Quando é verão, até mais tarde. Mas é geralmente das 6 da manhã às 6 da tarde. Então, a gente começou das 6 até as 18, porque 18 horas é 6 horas da tarde.
Muito bem. A prof fez aqui nessa embalagem. Eu fiz a mesma coisa num prato de papelão. Ó, pra vocês verem. Ó, só que a primeira tem que deixar em branco, ó. Do 6 ao 18. Se você tiver um prato de papelão, você usa. Ou se você quiser, você pode usar também uma caixa de sapatos. Ó, a prof pegou uma caixa. E aí, pra fazer na caixa, eu usei o meu transferidor, que estava aqui agora. Opa, achei. O transferidor, ó, ele tem o formato arredondado. Então, a prof colocou aqui em cima, fez o círculo, dividiu no meio, achou a marquinha do meio, foi fazendo os 13 riscos que faltava. E, ó, agora eu só tô colocando os... Ui, tem uma mosca aqui. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Furinho no meio. Esse furo no meio, você pode, se for uma caixa dura, você tem que usar uma tesoura, mas aí você pede pra mamãe ou pra algum adulto na sua casa fazer o furo pra você, ok? Porque a caixa de papelão, ela é dura. O isopor é mais molinho. O isopor com o lápis de escrever é bem fácil de furar, ó. E o prato de papelão também tem que pedir para um adulto fazer o furo para você poder colocar o seu lápis ali no meio. Agora, a gente vai ver como posicionar o relógio do sol. Deixa eu só pegar mais um lápis aqui no meu penal para colocar no meu outro relógio. Fiz 3, então, para vocês verem. Vamos lá. Vou levar o meu celular junto pra gente conferir o horário. Hoje é domingo, meio-dia e um pouquinho, já passou um pouco do meio-dia. Deixa eu pegar. Vou levar os 3 relógios do sol aqui pra frente da minha casa. Tá um dia muito lindo hoje. Ó, o sol tá batendo na prof aqui. Tá na frente do jardim da casa. Agora a gente tem que ver como posicionar o relógio do sol para marcar certinho, tá? Tem uma dica muito importante. A parte de baixo, ó, onde não tem números, ela tem que ficar virada para o lado norte. Mas, prof, como é que eu vou saber qual é o lado norte? É bem fácil. Você vai pedir ajuda de um adulto, ó. Você vai pedir para a mamãe, para quem mora com você, e você mesmo pode observar qual é o lado que o sol nasce na sua casa. Se é na frente da sua casa, na casa da prof, quando eu acordo, o sol tá sempre aqui na frente. Então, na minha casa, o sol de manhã bate aqui. Então, eu sei que lá é o leste. Leste é onde o sol nasce. Se lá é o leste, do outro lado é o oeste, certo? Na minha frente é o norte e atrás é o sul. Então, eu tenho que posicionar o meu relógio do sol com essa parte sem números para o lado norte, certo? Ou seja, no meu caso aqui, para frente aqui. Então, vamos lá. Vou apoiar agora os 3 relógios aqui, ó. Só botar assim. Deixa a prof colocar aqui. Olha só, vou mostrar para vocês no celular da prof. Não sei se vai dar para ver. São 12 e 17. Ou seja, agora é meio-dia e 17 minutos de domingo, certo? Então, o sol, ele tá mais ou menos bem em cima da minha casa, retinho, e deve ser 12 horas, meio-dia, 12 horas, certo? Agora a gente vai olhar o nosso relógio do sol e vamos olhar. O meu filho agora vai mostrar para vocês os 3 relógios do sol, aonde tá a sombra. Olha aqui, ó. A sombra do relógio, ó. 12 horas. Aqui também, ó, aqui já tá, ó, um pouquinho pra lá, porque já passa um pouquinho das 12, né? Já tá passando. E esse outro aqui, ó, na caixinha também, ó. 12 horas, meio-dia. Depois, você vai ficar observando na sua casa que a sombra, à medida que o sol vai lá pra trás, ou seja, vai em direção ao oeste, essa sombra vai em direção ao 13, que é 1h da tarde, depois vai ao 14, que são 2h da tarde, e assim por diante. Então, você pode fazer esse relógio
do sol ali na sua casa e ficar vendo como a sombra que o lápis mostra ali na caixinha ou no seu relógio do sol e ver mais ou menos que horas são. Esse relógio foi inventado há muitos anos atrás, quando ainda não existia o nosso relógio com ponteiros como a gente tem hoje. Então esse foi um dos primeiros relógios que foi inventado. As pessoas observavam o sol. Lá no seu livro de geografia, no seu livro didático, tem uma atividade que mostra a posição do sol em relação a um parque. Você vai abrir o livro de geografia lá na página 4, 5 e 6 e você vai observar os desenhos que tem lá. E depois você vai fazer o desenho da sua casa, do local onde você mora. Você vai pegar uma folha branca, dobrar em 3 partes, vai escrever manhã, meio-dia e tarde. E você vai desenhar o sol como ele bate na sua casa. Como eu falei, na minha casa, eu desenho a parte da frente, por exemplo, e de manhã o sol bate na frente da minha casa, mas de meio-dia, como agora, o sol está bem em cima da minha casa. São 12 horas, meio-dia. Depois de tarde, o sol está lá atrás da minha casa. Mas será que foi a casa que mudou ou foi o sol que mudou de lugar? Não, não é o sol que muda de lugar, é a Terra que vai girando, fazendo o movimento de rotação. E é isso que a gente observa no sol. A Terra gira, a sombra vai mudando. Assim você vai poder observar no seu relógio do sol, também olhando sempre aonde fica a sombra, ok? Posiciona ele com o lápis virado para o lado do norte, pede ajuda da mamãe ou de quem da sua família puder lhe ajudar, bate uma foto do seu relógio do jeito que você conseguiu fazer, pode ser num prato, numa caixinha, num pedacinho de papelão, o que você tiver em casa. E faça o desenho da observação do sol, como a luz do sol bate na sua casa, nos 3 momentos do dia. Combinado? Um beijo e uma abençoada semana para vocês, meus queridos.